aí a decisão é sua. Muito bom. A Bianca deu um outro caso aqui interessante sobre o que eu falei lá da forma com que os médicos lá nos Estados Unidos atuam, da comunicação. Ela contou um caso que eu não lembrava. Ela falou o seguinte: a Ellen, que era uma amiga nossa da igreja brasileira, ela trabalhava como tradutora em um hospital. E ela iria traduzir na ligação entre a paciente e o médico. E ela se recusou a traduzir para a paciente o resultado. Era um câncer. Brigou com o médico e pediu para ele marcar uma consulta porque ela poderia estar sozinha. Olha aí. Que teve isso mesmo, que tem os intérpretes, né? Para falar com estrangeiros que ainda não falam inglês fluente, né? E ela trabalhando como intérprete, eles queriam que ela falasse pra paciente que ela tinha câncer. Aí ela falou que não ia falar. Que era para trazer a paciente lá e tal, marcar uma consulta pra poder falar pessoalmente, né? Bem melhor. Então, de fato, há casos assim. Que loucura, né? Sempre tem. E dá uma notícia, assim, triste. Tem dois extremos. Eu acho que tem gente que tem o jeito, cara. Tem gente que tem estudante de medicina que se você falar, ó, dá notícia para aquela família ali que tá com câncer, ele vai saber. É uma coisa natural da experiência dele. Mas como não é assim com todo mundo, tem técnica, existem protocolos para você estudar como que você vai dar uma notícia ruim para alguém. A grande realidade, Glaucio, que não é para todo mundo também, não. Sabe? Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Eu tive uma experiência na faculdade até, né, complicada, eu lembro disso. Um dos residentes que estavam comigo, ele precisou dar uma notícia para a paciente que aquela paciente estava evoluindo muito mal e que ela não tinha indicação de ser entubada. Tem gente, né, as pessoas sempre pensam, não, tem que fazer tudo até o fim. Não é assim. Não é assim. Existem casos em que o procedimento que você está se propondo a fazer vai causar mais sofrimentos naquela pessoa e não vai reverter o quadro dela. Esquece, assim, é comprovado que não. E aí ele foi falar isso. A intenção dele não era ruim. A intenção dele era boa. Era falar, olha, a sua mãe está em estado bastante grave, super avançado. Nesse momento não tem indicação de intubação, porque vai acontecer isso, o pulmão dela não vai resistir. Eu acho que era isso que ele quis dizer. Mas infelizmente, eu acompanhei a cena, ele chegou na senhora, a senhora tinha já uns 80. A mãe dela que estava ali, tadinha. Ela tinha 70 e pouco, a senhora. A mãe dela já estava perto dos 90. E aí, ele chegou para ela e falou assim, então, Dona Maria, não lembro não, Dona Maria tá muito grave, né? A senhora quer que entuba ou não entuba? E eu fiquei meio assim... que ela, eu era, né, subordinado ali, o interno. E aí eu fiquei assim, caramba, mas não é essa a pergunta. Né? Não é essa a pergunta. Quem que tem que falar se vai entubar ou não? Você pode falar assim, olha, se entubar, acontecer isso. Agora, a gente pode tomar uma direção diferente, um caminho diferente e não prosseguir dessa forma, porque não vai ter benefício. Mas, infelizmente, ele colocou aquilo como se fosse uma escolha, assim, você quer sorvete de morango ou de chocolate? Mas não era isso. A grande realidade é que ela não tinha base o suficiente para responder aquela pergunta. Explicado isso. O que ela sabe sobre intubação? O que ela sabe sobre o estado da mãe dela de saúde? Não era isso. Então, volta naquilo que a gente falou de comunicação. Ou você aprende a se comunicar direito, ou você vai causar desastres aí. Às vezes, desastres emocionais. Eu não sei o que passou na cabeça daquela senhora aquele dia. Só sei que depois, na hora que eu voltei, ela tá conversando com a psicóloga. Alguém chamou porque aconteceu alguma coisa ali. Então... tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Verdade.